Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos, esse aqui é o canal Santidade em Foco e aqui nós falamos sobre a fé da nossa Igreja Católica, ou melhor dizendo, a fé da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu, como leigo, dentro do meu lar, com aquilo que a Igreja ela nos oferece, com a Palavra de Deus, com o catecismo, com livros, eu aprendo alguma coisa e tento repassar isso de uma forma mais simples para que vocês também possam entender. Que esse vídeo possa ser um grande ensinamento na sua vida, na minha vida principalmente, porque a primeira pessoa que escuta sou eu. E depois, consequentemente, você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor Jesus possa vir sobre mim e me dar a capacidade de ensinar o povo dele, com toda simplicidade e humildade, fazer com que eu seja teu instrumento, meu querido Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos falar sobre a assídia, ou melhor dizendo, a preguiça espiritual. Quem usava esse termo assídia era São Tomás de Aquino. Numa pesquisa que eu fiz, eu descobri o seguinte: a assídia é uma palavra antiga que designa uma espécie de tristeza espiritual ou preguiça da alma, muito abordada na tradição cristã, especialmente por autores como São Tomás de Aquino. Ela é uma espécie de tédio ou desânimo em relação às coisas espirituais, um entorpecimento da vontade que faz com que a pessoa não queira fazer o bem, mesmo sabendo que deveria. Às vezes vem acompanhada da fuga da responsabilidade, dispersão ou inquietação. No Catecismo da Igreja Católica é usado esse termo assídia. Se você tem o catecismo dentro da sua casa, você pode pegar lá e verificar. No parágrafo 2094 diz o seguinte: a assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. Então, sentir preguiça por si só não é pecado. Sentir a preguiça não é pecado. Agora, você deixar de fazer uma tarefa por estar com preguiça se torna um pecado venial. E vai chegar um determinado momento em que, se você deixar se contaminar por esse sentimento, isso pode se tornar algo muito ofensivo ao coração de Deus. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Na Sagrada Escritura não é usado esse termo assídia, mas é claro que a gente sabe que Deus fala sobre essa parte de nós não termos preguiça, nós não desanimarmos. Jesus fala muito sobre o desânimo. O desânimo nada mais é do que a preguiça. E a preguiça, ela se dá tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida cotidiana. Mas eu vou pegar um trecho da Sagrada Escritura, que inclusive foi falado na semana passada, em meio ao que nós vivemos no fim da Quaresma, que foi o Tríduo Pascal, revivendo a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 20, versículos 40 e 41, veio então ter com seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que significa vigiar e orar? Na nossa vida, a gente precisa ser vigilante com os nossos pecados para que a gente possa fugir dele. E a preguiça, por ela ser um pecado às vezes inofensivo, a gente não dá devida atenção a ela. Num livro que eu comprei da minha biblioteca católica, inclusive eu recomendo muito esse livro, que é um livro muito bom. Eu ainda não terminei de ler, mas eu recomendo porque ele é muito bom. É esse livro aqui, ó, Guia de Confissão, da minha biblioteca católica. Ele aborda esse assunto. E aí eu vou ler alguns textos para vocês e vou explicando aquilo que eu entendi sobre isso. No começo do texto aqui, ele fala o seguinte: a assídia por si só não é pecado mortal, pois significa apenas tédio pelo bem espiritual. Anteriormente eu falei que nós temos preguiça na nossa vida cotidiana e preguiça na nossa vida espiritual. Por exemplo, dentro do nosso cotidiano, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa como lavar a louça, mas a gente tem preguiça de fazer aquilo. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer aquilo. E a gente pode transformar essa preguiça numa virtude. Tá, Marcos, mas como transformar a preguiça numa virtude? Você vai lá, lava a louça, mesmo você não gostando de lavar a louça, mesmo não querendo fazer aquilo, mesmo morrendo de preguiça. Você pode oferecer aquilo como uma penitência, como uma reparação para a tua alma. Você pode usar aquilo que você não gosta de fazer para se aproximar ainda mais de Deus. Tá, e na nossa vida espiritual?
Como a gente sente preguiça? É muito simples você verificar quando você tem preguiça na sua vida espiritual. Um exemplo muito claro é quando a gente tem uma semana cheia ou um dia de trabalho, de estudos, enfim, muito cheio ou estressante, e aí a gente não teve nem tempo para orar, a gente não teve nem tempo para conversar com Deus, e aí a gente vai para nossa cama para dormir e nem sequer fala com Ele. Ou fala algumas palavras, reza um Pai Nosso, algumas Ave Marias para falar que orou e vai deitar. E aí quando a gente vê, a gente está fazendo isso cotidianamente. A oração nada mais é do que um diálogo. E toda relação ela precisa de diálogo para se manter viva. Nas suas relações pessoais, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, esposo, irmão, irmã, nas suas relações você precisa dialogar com as pessoas para se manter viva essa relação. Se a minha esposa não conversar comigo, ou eu não conversar com a minha esposa dentro do meu lar, dentro da minha casa, a nossa relação consequentemente vai esfriar. E com Deus não é diferente. A partir do momento que a gente para de falar com Deus, para de orar, para de dialogar com Ele, a gente vai se afastando de Deus. A gente vai afastando a nossa alma de Deus e a gente vai aos poucos quebrando o nosso elo de ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Num momento, fazendo isso, ele é um pecado venial. É um pecado, ofende o coração de Deus, mas é um pecado venial. É um pecado que pode ser perdoado no ato penitencial da missa. É um pecado que você pode confessar a um padre e também ser absolvido por ele. Porém, como ele pode se tornar perigoso? A partir do momento que nós deixamos de conversar com Deus, deixamos de dialogar com Ele, deixamos de falar com o nosso Senhor, a gente abre brechas para o inimigo entrar na nossa vida. E nós, como cristãos, sabemos que devemos ter uma vida de oração dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, seja no ambiente que for, a gente tem que conversar com Deus, a gente tem que orar, a gente tem que falar com o nosso Senhor, senão a gente se afasta da presença dele. Vou usar mais um trecho aqui do livro. Se esse tédio for em relação a um bem espiritual trabalhoso, então ele é natural. A natureza, de fato, evita o trabalho. O que significa isso? Às vezes, na nossa vida espiritual, a gente coloca uma meta que é muito difícil de alcançar ou algo que é muito trabalhoso. Por exemplo, rezar um rosário. O terço ele é rápido. Em 20, 30 minutos você reza o terço. Mas o rosário não. O rosário você leva às vezes 1h30, 2 horas para rezar um rosário. E aí você se compromete com Deus que você vai rezar um rosário em tal dia. E aí chega aquele dia, você lembra que tem que rezar o rosário, você lembra que fez essa promessa com Deus, você está morrendo de preguiça de fazer isso, porque vai demandar tempo. E é trabalhoso. Você precisa entrar em um estado de contemplação do nosso Senhor Jesus Cristo, usando as Ave Marias como fundo, como uma trilha sonora para você orar e se aproximar ainda mais de Deus, se aproximar ainda mais da Santíssima Virgem. E aí você deixa de fazer isso. Você deixa de fazer isso porque está com preguiça. E é normal, gente. É normal. Tudo que requer trabalho, seja na nossa vida espiritual ou seja na nossa vida pessoal, tudo que requer trabalho, o nosso cérebro ele não quer fazer. O nosso cérebro sempre vai buscar o prazer. Ou seja, ao invés de rezar o rosário, eu vou assistir um filme, eu vou assistir a Netflix, ou eu vou sair, tomar um sorvete. O cérebro humano sempre vai optar pelo que dá prazer a ele e não por aquilo que dá trabalho a ele. E até então, isso é um pecado venial. Mas com o tempo você vai se afastando de Deus, você vai se afastando da presença dele, e aí chega o domingo da missa, domingo do Senhor, que aí você teve uma semana cansativa de trabalho, e aí você fala para Deus: nossa Senhor, eu rezei essa semana, trabalhei, me estressei no meu trabalho, briguei com o colega, ou briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, tive inúmeras situações que eu preciso de descanso, eu preciso de um tempo para mim, Senhor. Então hoje eu vou descansar, eu não vou na missa, Senhor. Vou ficar em casa. E a partir do momento, meu irmão, que você falta na missa, você entra em pecado mortal, você quebra aquele elo de ligação da tua alma com o céu, ele se rompe. Você não está mais em estado de graça. E aí isso pode se tornar perigoso, porque você não só está deixando de rezar, você não só está deixando de fazer as suas coisas por preguiça, como você está deixando ela te contaminar, te consumir e te dominar ao ponto de você faltar na Santa Missa abençoada. Não deixe chegar a esse ponto. Por isso Jesus fala na Sagrada Escritura que eu acabei de ler: vigiai e orai. O que significa vigiar? É você estar atento ao que acontece contigo, o que acontece ao seu redor. Quando você está atento, quando você está vigilante, é mais fácil fugir do pecado.
pecado. O pecado todo católico sabe que não se enfrenta. Se foge dele como se foge de uma serpente, que está escrito na Sagrada Escritura. Então não deixe que a preguiça te contamine a tal ponto de você quebrar o seu elo de ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pode piorar. Nossa, mas como assim? Já faltar na missa é pecado mortal. Como assim pode piorar? Eu não sei qual padre que diz, se eu não me engano é o padre Reginaldo Manzotti. Se eu não me engano é ele. Ele fala que é domingo sem missa, semana sem graça. Ele não está falando da graça de vida, ele está falando da graça divina. Domingo sem missa, a tua alma entra em desgraça, abençoado. Você precisa entender que a preguiça não pode te dominar. Sei que eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Eu sou um cara muito preguiçoso para fazer as minhas coisas, para fazer esse canal, por exemplo, demanda muito trabalho, demanda. E às vezes dá preguiça de sentar aqui e gravar um vídeo, porque não é só sentar aqui e gravar um vídeo. Eu preciso estudar o que eu vou falar. Eu preciso aprender o que eu vou falar para poder repassar para vocês. E às vezes dá preguiça. E é um compromisso que eu tenho comigo, é um compromisso que eu tenho com você, é um compromisso que eu criei com o nosso Senhor. E às vezes dá preguiça, mas ela pode chegar num ponto muito pior. Inclusive esse livro dá um tapinha na nossa cara bem bonito, dizendo o seguinte: que toda pessoa cristã de idade razoável deve assistir à missa aos domingos e nos dias de festa e preceito, a menos que tenha uma recusa razoável, segundo a ordem e o costume da terra onde está, e o que os prelados querem, ordenam, toleram ou permitem. Então não deixe de faltar missa por preguiça. Às vezes você vai deixar de orar, às vezes você vai deixar de rezar por preguiça. Isso é normal, acontece com todo cristão. Mas deixar de ir na missa por preguiça, isso não pode acontecer na vida de um cristão. E eu estava dizendo que a preguiça ela pode se tornar algo muito perigoso a partir do momento que a gente tem preguiça de viver. Isso mesmo. Tem pessoas que deixam ser tão contaminadas por esse sentimento que às vezes parece ser inofensivo, como a gente estava vendo. Às vezes ele pode ser inofensivo, mas a partir do momento que a gente tem preguiça de viver, que a gente tem preguiça de estar vivo, de buscar as coisas de Deus, de amar as pessoas que a gente tem que amar, aí ela se torna extremamente perigosa, porque você pode entrar numa depressão profunda, num estado de tristeza profundo e decidir tirar pela sua vida. E aí, meu amigo, você sabe o que acontece com uma alma que tira a sua própria vida. Você sabe o que acontece, eu não preciso nem dizer. Ainda mais uma alma que se deixou ser contaminada pela preguiça. Então é necessário ser vigilante contra este pecado. Quando a gente perceber que mesmo ele sendo inofensivo, a gente tem que trabalhar e lutar para que ele não se torne dominante na nossa vida. Por isso, meu irmão, seja um cristão que trabalha, que vigia contra este pecado. Quando eu falo um cristão que trabalha, é aquele cristão que sabe o que tem que fazer. Ele sabe que tem que rezar, ele sabe que tem que ler a palavra de Deus, ele sabe que ele tem que estudar a Sagrada Escritura, ele sabe que ele tem que ler o catecismo. Seja esse cristão. Não deixe que a preguiça te contamine e te domine a tal ponto de você querer tirar a sua própria vida. Hoje a palavra que Deus trouxe nesse vídeo é vigiai e orai. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, estude este pecado, estude aquilo que te contamina, estude aquilo que te domina, para que você não seja dominado, para que você domine aquilo que quer te dominar. O inimigo chega de várias formas na nossa vida, inclusive pela preguiça. Então seja vigilante, ore, que esse vídeo faça com que você compreenda que é necessário lutar. É necessário lutar contra esses pecados. É necessário lutar contra esse pecado em específico, o pecado da preguiça. Não deixe que ele domine a sua alma, não deixe que ele domine o seu ser. Seja santo. Busque a santidade lutando contra a preguiça. Isso mesmo que você ouviu. Busque a santidade lutando contra a preguiça. Seja um cristão que trabalha, um cristão que evangeliza. Faça aquele ide do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide a todas as criaturas e pregai a minha palavra, falai do meu amor. É isso que Jesus nos pede. Então, por meio desse vídeo, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa ter aprendido uma coisa nova no dia de hoje, que eu possa ter te ajudado. Se você tiver alguma sugestão sobre algum assunto que você queira ver nesse canal, pode deixar nos comentários. Se você quer deixar um feedback aqui embaixo, seja ele negativo ou positivo, fique à vontade. Eu estou aqui para ouvir vocês e para fazer com que esse canal chegue a mais e mais cristãos que têm sede de nosso Senhor Jesus Cristo, que têm sede da santidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.